Ei, Inácio, Tudo bem, Clara? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? tudo, boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia. Pra mim aqui tudo certo, o sinal tá bom, o áudio também. É? Ah, então tá bom. Pra mim também tá ótimo. Vamos começar então? Você que manda. Gente, boa noite. Eu sou a Clara e eu tô aqui para dar continuidade aos ciclos de estudos remotos. Hoje, com o tema Repórteres em Risco, a cobertura da pandemia, nós trouxemos o Inácio Novaes, que é formado em jornalismo pelas Faculdades Integradas de Caratinga. Começou a trabalhar em 2002 na Rádio Caratinga AM, em sua cidade natal. Lá também atuou em jornal impresso e TV. Desde 2009 está na TV Integração em Juiz de Fora, assumindo em janeiro de 2014 a edição e apresentação do bloco local do Globo Esporte. Obrigada, Inácio, por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar te perguntando, para o repórter na rua, o que, que muda na cobertura em tempos de Covid? Na verdade, muda assim tudo. Não muda a nossa missão, que é ir pra rua, fazer uma reportagem, seguir o tema proposto pelos editores, pelos produtores, o ritmo de apuração, responsabilidade, confiabilidade, necessidade de ouvir as fontes, levar o material correto, isento e tudo mais, isso não muda, né? O preceito é o mesmo. A questão é que agora a gente tem muito mais cuidados, porque nós estamos expostos também, né? A gente não é, claro, a gente não é médico, enfermeiro, a gente não está nessa linha de frente em contato direto com as pessoas infectadas, mas é um tipo de trabalho, ao contrário do jornalismo impresso. A minha mulher trabalha num jornal impresso, trabalha na Tribuna de Minas. Ela está trabalhando aqui dentro de Ah, casa. Ela está apurando todo dia por telefone, pela internet, ela faz o seu papel, mas está aqui, ó, nessa mesinha aqui protegida. Nós na TV não. E acredito que o pessoal do rádio também passa pelo mesmo problema. A gente está na rua, a gente está entrevistando sim. as pessoas, indo de um lado para o outro. Então, assim, a gente está num risco muito maior, mas é o dever da nossa profissão. A gente está tendo muito mais cuidado, cuidado com a gente, cuidado com o equipamento, cuidado com os entrevistados. Mas precisamos seguir fazendo o nosso trabalho, é para isso que a gente é pago, é isso que a gente quis fazer desde lá atrás, desde antes de entrar na faculdade. Ah, isso mesmo. O Thalisson mandou uma pergunta para a gente. Ele perguntou como a pandemia alterou sua rotina profissional, que você falou aqui para a gente, e a partir disso, quais têm sido os desafios? Então, o desafio, além de ser. Inclusive, assim, eu tô com mais medo dos haters do que do coronavírus. Daqui a pouco até acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim, Tá perigoso, vamos. de verdade. Não só do Sim, coronavírus, mas tá perigoso. A questão é que é muito mais trabalhoso também com equipamento. Um exemplo, há mais tempo para fazer entrevista, a gente está aqui ó, com o microfone na mão, eu faço a pergunta, eu mesmo levo o microfone na boca do entrevistado e a gente fica assim. Agora não. sim, Agora a gente tem que pegar esse microfone, higieniza, a gente tem um produto ali especial, passa esse produto, aí entrega o microfone na mão do entrevistado, o cara vai dar a entrevista segurando o microfone, que é um padrão que não é adotado na TV Globo, mas agora tivemos que fazer assim. Aí acaba a entrevista, ele volta com o microfone para minha mão, por exemplo, tem que higienizar de novo, que aí depois eu vou gravar uma passagem que seja. O pessoal que tá vendo aí não sabe, a passagem é aquela parte que o repórter aparece. Aquele trecho em que o repórter está falando, que o nome dele entra na tela, isso é a passagem. Então, assim, sim, higieniza o microfone para entrevistar para o entrevistado. Quando ele volta, higienizo de novo para mim. Coloca a máscara, tira a máscara, passa o álcool gel o tempo todo. A câmera também o tempo todo sendo limpa. O carro da reportagem o tempo todo sendo limpo. É mais trabalhoso, mas faz parte de uma sim, adaptação que todo mundo está tendo que ter. Com o jornalismo não é diferente. sim. Você falou essa questão do microfone, né? Que ele agora fica na mão do entrevistado. Então, eu queria te perguntar se isso altera o tempo da entrevista, né? Se o entrevistador tem menos controle da entrevista por conta do microfone estar na mão do entrevistado. Ô, Clara, pode ser, mas assim, numa entrevista gravada, se o entrevistado falar bem mais do que o tempo que a gente gostaria, não tem problema nenhum. Na edição, a gente vai Sim, fazer aquele corte para pegar o melhor trecho, o trecho mais importante da entrevista dele.
Quanto a isso, não há problema. Numa entrevista ao vivo, é claro, se o cara começar a falar demais, se é um microfone só, você começa até a puxar um pouquinho a mão. Tem gente que dá um Sim. chutezinho no pé do cara. Eu não gosto desse chute porque, primeiro, eu fico com medo da câmera estar muito aberta e pegar esse gesto meu. Pois é. E segundo, porque vai que o cara fala um ai no meio, ficaria estranho. Fica complicado. Mas assim, a gente combina um pouco antes. Eu particularmente, cada repórter faz de um jeito. Quando me avisam que faltam 30 segundos, eu não faço mais nenhuma pergunta, porque em 30 segundos, se eu fizer mais uma pergunta, o cara não vai responder em 10 ou 15. Então eu vou estourar meu tempo. Então é algum tipo de cuidado, ou até um sinal visual para o cara, se um cara já for mais acostumado a dar entrevista, ele também já tem um ritmo de saber quando que o repórter quer parar. Então, Sim. é uma tática até que eu faço, por exemplo, no Globo Esporte. Saudades do Globo Esporte, tem mais de um mês que não tem Globo Esporte, mas o cara Tem senta... gente falando aqui que tá com saudade do Globo Tem Esporte. mais de um mês que não tem Globo Esporte e ninguém sabe quando Pois volta. é, É muito complicado. Mas sim. o cara tá do meu lado e o Globo Esporte é um tempo muito curto. O meu bloco do Globo Esporte tem 8 minutos. E dentro desses 8 minutos, eu tenho que dar Cruzeiro e Atlético. Quase que uma obrigação. Então, assim, sobra muito pouco tempo para entrevista. Não, o cara não pode. Se eu tenho 3 minutos, não pode fazer com 3 minutos e meio. De onde eu vou tirar esses 30 segundos a mais? Não tem como. Então, assim, no Globo Esporte, antes de eu fazer a entrevista ao vivo, eu já converso com o cara. Cara, ó, se eu fizer assim com a mão, alguma coisa assim, você já conclua. Tem um tempinho para o cara concluir o raciocínio e devolver. Agora, essa parte do entrevistado falar mais do que o tempo que a gente tem, isso pode acontecer sempre. É uma das missões do repórter, saber controlar isso de modo que não afete o tempo de produção do jornal. O jornal hoje, que vem depois do Globo Esporte, ou no caso agora, depois do MG1, o jornal hoje não vai esperar a gente. Então a gente tem que fazer o tempo normal. Uhum. Sim, sim. Ainda na questão das ruas, né? As entradas ao vivo ela tem sido um espaço de risco, como você falou, né? Do medo dos haters. E alguns repórteres, cinegrafistas têm sofrido algumas agressões. Como se resguardar nesses casos? E eu queria saber também se tem algum cuidado adicional que vocês adotam. Então, assim, tá muito perigoso. E, assim, é claro que sempre houve uma hostilidade à imprensa, ainda mais depois que questões políticas começaram a aflorar no país. Isso eu falo de 2016 para cá. Eu já estive em Tombos cobrindo um jogo do Tombense e eu fui xingado na época do impeachment da Dilma. Tanto que eu tive que refazer a entrevista com o técnico entendeu o meu lado e topou gravar de novo. Tem muito técnico que é estrelinha, que não Uhum. aceita não. Mas o cara aceitou porque tinha um torcedor ali do Alambrado xingando muito a gente. Então, assim, Sim, a gente sente na pele muito ódio, mas nada comparado ao atual momento. Nada, nada, nada. Eu nunca vi isso. Porque, assim, eu assustei demais, porque quando começou a pandemia, eu estava viajando de folga. Aquela coisa, né? Trabalhei no carnaval, tinha direito a uns dias de folga. Aproveitei um fim de semana que não tinha jogos em Juiz de Fora. Fui para o Rio de Janeiro. E lá no Rio foi declarada a pandemia. Então, assim, quando eu voltei para reiniciar o meu trabalho, eu gripei. Foi só uma gripe, não tive febre, não tive nada, foi apenas uma gripe. Mas, por precaução, fiquei 15 dias em casa. Fui ao médico, peguei sim, 5 dias de atestado, mas me deixaram 15 dias seguindo o protocolo. Então, eu não peguei os primeiros 15 dias de pandemia na rua. Quando eu voltei ao trabalho, agora já no começo de abril, e aí, claro, não está tendo esporte, eu sou cedido ao jornalismo geral, fazendo qualquer tipo de reportagem. Fiz assim, MG Rural, Integração Notícia, MG1, MG2, a gente faz o que aparece. E eu sim. assustei demais com o nível de ódio que está nas ruas com a imprensa. Assim, que nem eu falei, né? Já um xingamento ou outro é comum, mas do jeito que tá é assustador, assustador. Não quero entrar em questões políticas porque primeiro que não é legal eu falar sobre isso e assim, mas a gente sabe que vocês entendem o que eu estou falando. Tem uma questão Sim. política por trás, um ódio muito direcionado e sim, não digo que a gente tem medo, mas a gente tem receio. Eu fui agredido Sim. verbalmente e quase fui agredido fisicamente um dia. Agora há pouco, há duas semanas. Tá? Eu estava posicionado para entrar ao vivo e assim,
quem conhece o reportagem, né? Eu ia entrar até sozinho, não tinha entrevistado no momento, não. Ia falar sobre uma decisão do governo do estado de aulas remotas. Já nem lembro o que era. Era um texto de 1 minuto e meio que eu ia fazer sozinho, ali Sim, no Largo do Riachuelo, perto do sim, Bradesco, de outras, de uma loja de verdura, perto da Secretaria de Saúde, aquelas coisas todas. Eu estava posicionado de frente para o meu câmera, então a gente não tem noção o que está acontecendo atrás. E assim, durante a minha fala, eu só ouvi um xingamento, o que é comum também, a gente tem que estar preparado, e eu senti algo passando aqui perto de mim e caindo ao meu lado, entre mim e o cinegrafista. E na hora, eu até olhei depois o vídeo no Globoplay, eu desvio o olhar. Eu estou olhando para a câmera, eu só faço assim para ver o que aconteceu, porque eu percebi que algo caiu, mas quem estava em casa não percebeu nada. E aí eu volto o olhar para a câmera, termino meu texto. Meu dever é passar a informação. Devolvi para o estúdio. Ao devolver para o estúdio, quando o meu sinal foi cortado, eu já avisei na comunicação interna. Tentaram agredir a gente. Tacaram uma garrafa de Gatorade com água em nossa direção. Olha o risco que a gente estava correndo. sim. O meu medo antes era, até falei lá dentro, gente, vai acontecer alguma coisa. Meu medo era alguém invadir e socar a nossa cara. Ou fazer como aconteceu em São Paulo com o Renato Peters, quebrar o microfone, alguma coisa. No caso, não foi isso, foi uma garrafa atacada. A garrafa podia acertar minha cabeça se o cara tivesse mira. Ele tacou de muito longe. Meu cinegrafista acredita que foi de um lugar alto. A gente não sabe. Uhum, E assim, se acertasse minha cabeça, tá? Eu não ia morrer, se bobear, não ia machucar forte, porque é uma garrafa plástica. Mas assim, ia ter a imagem, ia virar meme, ia sim, mudar o Brasil. Muita gente ia ficar solidária, obviamente, eu tenho consciência disso, mas muita gente ia rir, falar bem feito. Como aconteceu dias depois, um colega meu, o Marcos, repórter da Tribuna de Minas, fez uma coluna falando sobre esse ódio à imprensa, citando o meu caso. Nos comentários da página da Tribuna, é aquela coisa, né? Nunca leia comentários. Eu fui ler os sim, comentários. 90% é bem feito. Então, assim, a gente sabe que as pessoas não perdem tempo para elogiar, gastam tempo para criticar. Mas é complicado. Foi comigo, pode ser com qualquer outra pessoa. Então, eu enrolei demais aqui, né? Mas aí a sua pergunta, não, quais os cuidados que a gente passa a ter? É se resguardar cada vez mais. A gente, e sim, inclusive, essa é uma orientação que até foi publicada essa semana na UOL, recomendação da Globo em São Paulo, Rio e Brasília, de entrar em locais bem mais seguros para fazer ao vivo, evitar locais que possam haver aglomeração, não no caso aglomeração pelo corona, né, mas aglomeração de pessoas que possam querer fazer algo contra a gente. Porque isso viraliza, sim, e você mostrando algo que aconteceu, você estimula uma outra pessoa que nos odeia, muitas vezes nos odeia sem saber por que está odiando, apenas porque está seguindo um ritual que passaram para ela pelo WhatsApp, e aí isso vire uma bola de neve. sim. A Ilusca perguntou se tem algum suporte da emissora nesse caso de agressão. Então, tem, claro, né? No mesmo dia, a minha chefe aqui em Juiz de Fora, o nosso chefe lá de Uberlândia também, é claro, mandando mensagens, mandando justamente atualizando o protocolo. Nós estamos evitando locais mais que possa haver mais concentração de pessoas, justamente para resguardar a integridade física do repórter e do nosso companheiro cinegrafista, né? Nós somos dois. E somos duas Uhum, pessoas que podem ser alvo. Então, inclusive o meu amigo aí, o Rodrigo Souza, que estava comigo nesse dia, acabou de entrar na live. Tá falando um abraço para ele, que passou pela mesma situação que eu. Eu quase fui agredido, ele quase foi agredido. sim, é muito perigoso. Você tinha falado, agora vamos voltar um pouquinho na sua resposta do Globo Esporte, né? Que você está sentindo falta. E aí, muitos profissionais do esporte têm sido deslocados na cobertura, assim como você. Então, vocês podem encarar isso como um novo aprendizado entre vocês, assim? Na verdade, assim, todos nós somos jornalistas. A gente não se Sim, forma em jornalismo esportivo. A gente forma em esportivo, jornalismo. sim. É claro, se eu puder escolher, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo até aposentar. Como nós nunca vamos aposentar, ou Uhum, seja, até o fim da vida. Mas, assim, é circunstâncias.
talvez amanhã ou depois, eu não tenho essa opção e tenho que trabalhar na área econômica, na área política, do jornalismo, na área de geral. A gente forma para sim, fazer isso tudo. Está acontecendo. São Paulo, Rio, o pessoal do Sport TV, todo a serviço da Globo News. Em BH, que eu conheço mais proximamente as pessoas, né? Até por contato, por sempre participar de mesmas transmissões, conheço a galera toda lá da redação de esporte em BH. Está quase todo mundo fazendo matérias para o jornalismo geral, não de esporte. E assim, a gente é formado para isso. É claro que é um uhum. aprendizado, a gente até brinca. Eu brinquei um dia desses, falei, pô, tô destreinado, cara, como é que é isso aqui? Não sei. Mas eu fiz uma reportagem pro MG Rural, tinha anos e anos que eu não fazia MG Rural. Porque o jornalismo MG1 e MG2, feriados, final de ano que tem escala de folga, escala de dobra, querendo ou não, direto e reto, eu tenho que fazer uma entrada ao vivo na Sim, Câmara, uma reportagem acidente, alguma coisa assim. A gente não fica 100% fora da área. Mas o rural tinha anos e anos e anos que eu não trabalhava. Fui para o SEASA. Fiquei até perdido no começo, porque não é muito o hábito. Mas não sim, podemos reclamar. Eu não estou no meu contrato que eu sou sim, do Globo Esporte. Eu sou da TV Integração. Então, assim, se me mandarem sim, fazer 5 dias seguidos de MG Rural, depois mais 5 dias de matéria sobre reunião de Câmara, a gente vai fazer, não tem problema nenhum. É mais legal fazer sim, esporte? Para mim é. Mas vários colegas meus preferem outros temas ao esporte. Odeiam fazer futebol. É do jogo. Cada um tem sua escolha. Tô doido para voltar ao sim. futebol? Tô. Mas a gente pode esperar um pouquinho, porque a saúde é o que mais importa no momento. Enquanto isso, vamos falando de coronavírus. Lá para frente, quando o futebol voltar, a gente volta a sofrer com Tupi, com Tupinambás e por aí vai. Isso mesmo. O Gustavo perguntou, Inácio, você imagina que a violência intensificou em outras emissoras também? Olha, eu não conheço muita galera que trabalha em outras emissoras, não. Juiz de Fora, infelizmente, não tem muito mercado para TV. A gente Sim, tem, assim, a gente tem, claro, tem a TV Alterosa, mas é uma equipe menor que a nossa. A gente tem uma equipe também para Record, mas assim, eu não tenho muito contato pessoal para saber se eles também estão sofrendo com isso. Mas eu imagino que o ódio que vem de cima, direcionado à TV Globo, é maior. Até porque, por uma sim, agenda que a gente percebe aí, não acredito que o pessoal da TV Record, por exemplo, esteja sendo muito hostilizado. Mas estou dando apenas uma opinião sim, pessoal, não posso falar. Agora, assim, nenhum profissional tem culpa de nada disso. É claro. sim. É, aí a Ilusca mandou aqui para você, é, falando que a questão, né, do repórter ter que sair da rua é importante por questão de segurança, mas também é triste que o jornalista tenha que sair da rua assim nesse momento, né, para se resguardar. Mas questão de segurança é importante. Mas É, a, a gente está indo para a rua, a gente está evitando apenas. sim, sim, Porque numa entrada ao vivo, a gente tem que estar posicionado antes do jornal começar e fica o tempo todo. Então a gente fica 1 hora e meia parado no mesmo ponto. Então ali, nessas questões, estamos nos resguardando mais. sim. Agora, para fazer a reportagem do dia a dia, aí é claro, a gente continua indo para a rua normalmente, não tem. Uhum. Se alguém passar xingando, Então, todos os é motivos. aquela coisa, eu desejo em dobro tudo aquilo que desejarem para mim. Apenas isso. Exatamente. E não respondo xingamento nenhum, porque talvez seja isso que as pessoas querem. Sim, é verdade. Aí, outra alternativa também para esses tempos de coronavírus, né, isolamento, tem sido com entrevistado falando de casa. Quais aspectos negativos nessa mediação, já que o ganho de saúde é evidente? Então, eu, assim, preferia sempre estar pessoalmente com a pessoa fazendo entrevista. Eu acho que ganha muito mais, a apuração fica melhor. E não estou nem falando de qualidade de imagem e som, que também é melhor, obviamente, mas paciência, acontece. Agora, eu acho que pessoalmente é muito melhor, porque você pode conversar mais com a pessoa antes de realmente fazer a entrevista. E até uma questão de você estar pessoalmente, as imagens que você vai fazer para ilustrar o seu texto fica muito melhor do que apenas uma conversa por celular, onde o cinegrafista não vai ter opção nenhuma. Porque é uma coisa que assim, as pessoas que não são de TV não se preocupam, até porque elas não têm que se preocupar com isso, né? Mas assim, as pessoas não sabem.
Se você escreve aquele texto uns 20 segundos antes de entrar a parte da entrevista da repórter, do entrevistado, você tem ali 20 segundos de texto. Você tem que ilustrar aquilo de alguma forma. E como que você vai ilustrar? Cobrindo com imagens que você vai produzir. Se você tem apenas uma conversa por celular, essa produção de imagens fica muito limitada. Então, esteticamente, a reportagem acaba perdendo. É um detalhe que dá para abrir mão? No momento a gente abre mão de qualquer padrão essencial para poder levar o principal, que é a informação. Mas sempre que possível, se eu puder, eu vou escolher fazer entrevista pessoalmente, mantendo aquela distância regular, com os cuidados com o microfone, mas assim, pessoalmente é muito mais rico para o repórter e para o editor. A gente colocou uma caixinha de perguntas antes da live e aí o Lucas mandou para você uma pergunta. Ele perguntou como superar aquela questão das agressões, né, da agressividade que as pessoas têm se direcionado à mídia Então, nesse período. assim, não tem como superar. Tá marcado. Eu sempre vou lembrar que eu quase levei uma garrafada. No mesmo dia de manhã, Sim, um senhorzinho chegou para conversar comigo, chegou até numa boa, a princípio. Que dia que vai reabrir o comércio? Uma dúvida pertinente da pessoa. E eu fui responder para ele numa boa, ainda não sei, tem que olhar, o governo vai decidir. Aí o cara mudou a postura, começou a xingar a gente, falando que as pessoas vão morrer de fome por culpa da imprensa. E é claro, a pessoa sim, fala em voz alta para todo mundo ouvir. Aí começou a apontar para outras pessoas, falando: olha lá, ó, ele tem salário, o salário dele tá caindo. E o seu não tem por culpa dele. Aí a pessoa quer show, a pessoa quer espetáculo. E eu até ia sim, tentar argumentar, e na hora o Rodrigo, meu cinegrafista, falou: fica quieto, segura sua onda. E acho que a ideia é essa mesmo. Não tem como superar ou fazer algo para essas pessoas pararem de nos xingar. Porque elas estão nos xingando motivadas por algo bem específico que a gente sabe o que é e a gente não sabe quanto tempo vai haver esse ódio. Não tem o que fazer para superar. É não se intimidar e, é claro, não se não revidar. Porque se a gente revida, sim, a gente fica nervoso, talvez a gente fale algo, talvez a gente xingue alguém e a gente não sabe quantos celulares em volta estão nos filmando. sim, Já sim, aconteceu com um repórter nosso um ano atrás, também fazendo uma entrada ao vivo no calçadão, e tinha alguma pessoa provocando ela o tempo todo. Essa pessoa admiradora de um certo político, provocando, e o nosso repórter não revidou. Depois, várias imagens de ângulos diferentes foram aparecendo em rede social. Ou seja, tinham várias pessoas filmando, esperando o nosso repórter revidar, xingar, falar mal talvez de algum político, sim. para pegarem aquele trecho de ângulos diferentes e jogarem na mídia para nos ofender. Então o negócio é não revidar e esperar. Um dia passa. Tudo passa. Até o corona vai passar um dia. Vai passar. A Renata comentou sobre isso. Ela falou: o que aconteceu com o Inácio e também com outros colegas é um desrespeito ao profissional. Um desrespeito ao processo democrático de levar informação ética e de qualidade para a sociedade. Uma coisa. Agora, Não, pode pode falar, falar. desculpa. Desculpa te interromper, Não, pode falar. não, pode falar. Eu ia fazer a próxima pergunta, pode falar. Não, é só um detalhe. Eu sinto muitas vezes, e isso é muito na política, mas até mesmo com torcedores de futebol, eu sinto isso às vezes, que as pessoas não querem uma mídia isenta e imparcial. Não as pessoas, Sim, algumas pessoas. Querem a mídia que fale aquilo que ela quer ouvir. Então, por exemplo, se o Botafogo perder de 4-0 para o Flamengo e a gente falar no ar que o Botafogo jogou mal, vai ter um torcedor botafoguense que vai ficar com raiva da gente. Porque ele não queria ouvir isso. Ele queria ouvir que o Botafogo foi injustiçado e a arbitragem roubou nos 4 gols. E assim, pegando um exemplo do Rio, para não usar um exemplo nosso local. Então, assim, isso acontece muito. Muita gente quer um comentário, uma afirmação que lhe agrade. Só que o papel do jornalista não é agradar, é dar a informação. No momento em que você fala, tem que se cuidar para o coronavírus, essa informação desagrada as pessoas. Muitas pessoas ficam com raiva do que a gente está fazendo. Então elas não querem uma uhum, imparcialidade. Elas queriam que a gente fosse pro ar e falasse: tá todo mundo liberado, vamos pra rua, vamos abraçar, vamos beijar, vamos fazer não sei o quê. Mas a gente não pode isso. Então vira comunista, vira golpista, vira não sei o quê, vira imparcial, vira mídia pró-Flamengo, vira mídia. Reclamaram ano passado que a gente estava fazendo muita propaganda pro Flamengo, na semana em que o Flamengo ganhou a Libertadores. Não tinha como ignorar o assunto. Não tem, não tem, não tem. sim, Quem me conhece sabe muito bem o que, pessoalmente, qual que foi a minha torcida. Mas no ar, a gente tem que incentivar aquilo que é o assunto do momento.
Não tem como, em semana de final sim, de Copa, falar da final do Paulistão. A gente vai falar de final de Copa do Mundo. Na semana da final sim. da Libertadores com o maior time do Brasil, nós vamos falar da final da Libertadores com o Flamengo disputando. Só que aí o torcedor tá contra e fica com raiva. E acha que a gente está torcendo, quando a gente Sim. está informando. Isso vale para o futebol, vale para a política. Em tempos atuais, vale muito para a política. Você falou de futebol, né? Voltando para essa questão do esporte. O Luiz Felipe mandou: como você imagina que fica o esporte e a cobertura esportiva pós-corona? Acredita que vai mudar? Eu quando começou o coronavírus, eu achei que a gente sairia muito melhor dessa. Hoje eu já acho que não. Acho que não. Quando a vida voltar ao normal, se é que vai existir um normal, mas quando assim as coisas voltarem, todo mundo vai ser do mesmo jeito, não tá nem aí para nada. Tô falando isso porque eu achei que havia uma melhora, mas nas ruas eu senti muito mais ódio. E eu não acho que esse ódio se transforme em amor quando começo a abrir as portas. No futebol, eu imagino assim, vai ter muito mais cuidado. Quando os jogos voltarem, não vai ter torcida no estádio. Mas assim, com o passar do tempo, a regra pode mudar. Talvez vai ter um número maior de substituição. A FIFA está estudando isso para ajudar também os jogadores, né? Vários jogadores na Europa também tiveram coronavírus. Não se sabe como eles estão fisicamente. Então, assim, pode haver esse tipo de mudança. Sem público, mais substituição. Mas eu acho que o nosso trabalho de acompanhar o ritmo de treinos, quando voltar o ritmo de treinos e de campeonatos, não consigo visualizar muita mudança na cobertura esportiva. Vamos continuar acompanhando 2 vezes na semana o treino do Baeta, 2 vezes o treino do Tupi, aos finais de semana os jogos, na segunda-feira os gols, classificação, entrevistas e por aí vai. E tomara, inclusive, que continue assim, né? Porque que não tenha muita mudança. Tá fazendo falta. Sim, sim. Tá. Agora, é uma pergunta exclusiva de esporte, mas também relacionada ao coronavírus, que o Pedro mandou para a gente na caixinha de pergunta. Ele falou: do ponto de vista esportivo e jornalístico, como você avalia o adiamento de Tóquio 2020? Muito triste e muito necessário. Quando começou a história do corona, dezembro, janeiro, eu lembro que eu seguia, eu uso muito o Twitter, muito, acho a melhor rede social Sim, disparado. E aí, assim, eu sigo algumas pessoas, assim, tem até a Rosana Herman, que é uma jornalista lá de São Paulo, que eu sou fã, e ela todos os dias fazia atualização diária do número de casos e da curva crescente na Ásia. E eu achava assim, nossa, que exagero, não precisa disso, gente, pra quê? Aí, sim, em fevereiro, começou, talvez afete Tóquio, talvez afete Olimpíada. E eu, pô, gente, não tem como. Até porque eu sou um cara completamente apaixonado por Olimpíada. Não conheço ninguém que sim. goste tanto de Olimpíada quanto eu, assim, é um negócio... Eu fiz um projeto, né, o Professor Olímpico, que estava no ar desde julho do ano passado. Já tinha um projeto pronto para a nossa cobertura olímpica, já tinha sido apresentado à direção. Na semana seguinte, eu teria o retorno, se o projeto seria aprovado ou não, ou que mudanças que faríamos, né, que sempre tem, né? Você apresenta um projeto, muda aqui, muda ali, mas já tinha um nome, já tinha vinheta bolada, estava com a cobertura pronta para uma Olimpíada muito Uhum. difícil, que é uma Olimpíada de madrugada, com competição de 10 da noite a meio-dia. Então, assim, até para eu acompanhar, para o torcedor acompanhar, seria muito sacrificante. Mas, enfim, é do jogo e eu adoro. Então, eu estava pronto para a Olimpíada, preparadíssimo. A Globo e o Sport TV já tinham divulgado a escala de quais narradores iriam para Tóquio. Então, você imagina, o cara recebe a notícia, vou para Tóquio, e aí não tem mais nada. Eu fiquei Não vai. muito chateado. Foi uma das coisas que mais me deixaram para baixo, foi o adiamento da Olimpíada. Mas, tirando toda essa minha tristeza, é absolutamente necessário, não tem a menor condição dos jogos Sim, acontecerem. Seriam daqui a menos de 3 meses, né? A abertura seria dia 24/7. Então já seriam menos de 3 meses. O adiamento foi completamente correto, é daqui a um ano. Tomara, porque hoje já começou a notícia de que se não puder, aí vão cancelar, não vai ter um novo adiamento, até porque para sim. 2022 seria inviável, porque tem Copa do Mundo no fim, e 2023 já é Uhum. véspera da Olimpíada de Paris 24. Então, assim, ou é ano que vem ou não é. Ou Tomara que não é. seja. Que a Olimpíada é a coisa. Não é a coisa mais legal do mundo porque existe a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é um degrau acima. Sim. Mas a Olimpíada é aqui, eu adoro, eu sou completamente apaixonado. Fiquei muito triste.
Que nem eu te falei, eu estava com um projeto pronto para o nosso trabalho na TV, como que seria feito. Muito legal. Um dos projetos mais legais da minha vida. Posso adiantar só isso, não posso Sim. falar mais nada. Seria muito bacana. Enfim, que fique para 2021, que a gente continue na torcida e que, quem sabe, lá em julho de 21, os Jogos Olímpicos sejam o renascimento do mundo. Seja o primeiro grande Tomara. evento pós-corona. Isso mesmo. Agora, uma pergunta minha para você. Qual lição que você acha que o jornalismo vai tirar desse período tão caótico? Uma pergunta difícil. Assim, depende de cada pessoa. Como eu falei, eu achei que todos nós melhoraríamos como pessoas e já vi que não. Tem muita gente que piorou ou apenas está se mostrando, Sim, né? Não sei se as pessoas pioraram muito de 2018 para cá ou apenas saíram da caixinha de vou me preservar para se exibir completamente o que elas pensam. Mas, enfim, espero que isso vai de cada um, independente do jornalismo. O pessoal tá uhum, acompanhando aí, né? Eu vi que alguns jornalistas, alguns eu conheço, inclusive, tem gente também que não é do jornalismo, está apenas acompanhando o nosso papo. O que cada um vai tirar para si? O que a sua profissão vai mudar? O que vai mudar no jornalismo? sim, Talvez mais coisa virtual, talvez, talvez uhum, mais entrevistas online, talvez saindo um pouco daquele padrão tão rígido, tão, né, a norma, o padrão Globo de jornalismo, talvez fique um pouco mais flexível. Mas isso vai para o mercado de shows também. A gente está vendo cantores fazendo lives em casa, né? Então, todo mundo vai se adaptar. Na marra, sim, mas a gente vai ter que se adaptar. Tomara que daqui a um tempo isso volte ao normal. Quando vai ser isso? sim, Não, não sei. O número de casos no Brasil está crescendo. Passamos de 5.000 mortes hoje. O que está sendo feito sim. para mudar isso? Nada. Então, assim, vai demorar um pouquinho. Ou muito, né? E, e as pessoas continuam na rua, então quem puder, fique em casa. Então, É necessário nesse momento. eu semana passada, não, 2 semanas atrás, entrei ao vivo no calçadão da Rua Alfield. Foi um dia antes da agressão, né? Então a gente ainda fez ainda estava fazendo entrevistas ao vivo em locais bem movimentados. Sim, E eu lembro que a minha primeira participação, quando a apresentadora de Uberlândia me chamou, e eu entrei ao vivo, eu falei, olha, parece uma segunda-feira normal. Normal. A uhum, gente tem algumas lojas fechadas, claro, mas tá lotado. E tava lotado. O calçadão da Alfred, eu fiquei assustado. Mega lotado. Uma coisa assustadora. E eu até brinquei, agora já fora do ar, né? Brinquei com o meu cinegrafista, o Humberto, que estava no dia. Eu falei assim, se alguém estiver no coma 3 meses, acordar hoje e for para o centro de Juiz de Fora, não vai saber nada que está acontecendo. não Vai ver ali acredito. loja de sapato fechada, loja de roupa fechada, pode pensar que a loja faliu. Isso acontece também, né? Uhum, Várias lojas ficam fechadas. Mas assim, com movimento, tanto de gente, você não vai saber que está um isolamento social acontecendo. sim, Então assim, Juiz de Fora não obedeceu. Estão falando que semana que vem acho que algumas lojas vão abrir até mais. Né? Deve ter um novo decreto quinta-feira. Vamos ver o que o prefeito vai publicar. Mas assim, eu tô com medo. é, estamos todos. Eu espero que todos. O Jonathan perguntou como se reaproximar de um público que vilanizou o telejornal na pandemia. Então, eu acho que muitas pessoas não sabem o papel do jornalismo. É aquilo que eu Sim, falei. As pessoas querem uma mídia que fale aquilo que ela quer ouvir. E enquanto ela tiver esse pensamento, não dá para fazer muita coisa. O que eu espero é que essas pessoas entendam a gravidade da situação, entendam o que realmente está acontecendo e a importância do jornalismo. Não só sim, do MG1, do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, mas a importância dos jornais dos concorrentes, obviamente, é claro, né, de toda a Band, SBT, Rede TV e por aí vai, do jornal impresso, dos sites confiáveis, que elas aprendam que a gente está lá fazendo um serviço sério e não é para se acreditar na corrente do WhatsApp, é para tentar acreditar no que a gente fala. A gente teve um exemplo semana passada da Folha. A Folha deu um furo de reportagem na quinta-feira, foi completamente sim. vilanizada na quinta-feira à noite por muitas pessoas de governo, com muitos blogueiros defensores de certos políticos, e na sexta-feira tudo que a Folha publicou era verdade. E a Folha até fez a manchete, né? Não era fake news, é jornalismo. Então, assim, Sim.
Sabe aquela história que muita gente fala, que as pessoas só vão perceber a gravidade do corona quando alguém da família for atingido? Tomara que isso não seja necessário. Sim, Tomara. Mas assim, já são tomara. 5 mil mortes no Brasil. Chegamos hoje a quase 500 mortes por dia. Você imagina isso? Ao longo de 1, 2 semanas, 500 pessoas diariamente morrendo. Ceará, Amazonas, já não tem leito na UTI. Belém está quase assim. O Rio está quase assim. Quem garante que Juiz de Fora vai estar imune a isso? A gente tem que esperar não ter vaga no HPS, não ter vaga no Monte Sinai, ter fila para enterrar no Parque da Saudade, vai ter que esperar isso acontecer para cair em si? Tomara que não, de verdade. Tomara que Mas assim, se a sim. pessoa não quer acreditar na imprensa, ela não vai acreditar. Realmente é um desafio nesse momento. O Luiz Felipe perguntou agora de esporte de novo, sobre as reprises dos jogos. Surpreso com a repercussão? Eu tô adorando. Eu tô, mas assim, eu sou É, tá ok? Oi, Clara? e acho que aí voltou, Então voltou. assim, eu adoro, eu quero consumir esporte o tempo todo. Tá fazendo muita falta mesmo, porque naqueles dias tristes que todos nós temos, problema em casa, no trabalho, problema de dinheiro, que seja o que for, sempre tem um joguinho para poder me distrair. Eu sempre lidei assim. Sim, Você pode estar muito chateado. Pô, fui mal na faculdade, fui não sei o quê, levei bronca do chefe. Cara, domingo tem Liverpool e Chelsea. Domingo tem meu time em campo. Assim, o futebol é sempre sim, aquela fuga, aquele escape, aquela dose de prazer. É a cachaça pro alcoólatra. É o futebol para mim. E não tem. Então, pelo menos com a reprise, você tem algo acontecendo, tem algo para rever. Adorei rever jogos de Copas do Mundo do passado. Agora mesmo, agora há pouco, vi um pedaço da final da Copa de 78. O Sport TV tá passando uhum, diariamente, né? E na Globo agora começou também. Teve final de 94, final de 2002. Domingo agora vai ter Copa das Confederações de 2013. Domingo pela manhã vai ter uma corrida do Senna, a corrida do primeiro título mundial. Eu não vi essa corrida. Eu tinha 2 anos quando ele foi uhum, campeão do mundo. Tipo assim, eu sei a história, claro, né? Já li, já pesquisei muito, já vi documentário, mas nunca sim, vi a corrida na íntegra. Domingo, 10 da manhã. Fica o convite aí, todo mundo. Domingo, 10 da manhã, TV Integração, dentro do Esporte Espetacular. Tem a corrida na íntegra. 2 horas de corrida. O sim, título do Senna em 88. Então, assim, já vi cenas, mas nunca vi a corrida inteira. Com a narração original do uhum, Galvão na época. Então a gente vai sentir a emoção do narrador no momento. Então, assim, é claro, seria melhor que fosse uma coisa atual? Obviamente. Mas eu acho que foi uma boa saída. A Band está passando reprise aí de jogos também dos times paulistas. Uma pena que só dos paulistas, né? Mas a Band é sempre muito mais sim, ligada ao futebol de São Paulo. Então eu vi aí o Palmeiras campeão em 93. Domingo agora passou Corinthians campeão brasileiro em 98. Acho que no próximo domingo vai passar São Paulo campeão mundial. Não sei se 92 ou 93, mas vai passar narração do Luciano do uhum, Vale. Então, assim, é uma opção. Não sei até quando a gente vai gostar de ficar acompanhando. Mas sim, tá muito legal. sim. Inácio, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, pela nossa conversa. Adorei conversar com você sobre corona, informação, mas também sobre esporte um pouco mais contraído. Tomara que passe, que tudo volte ao normal. E muito obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado aí ao pessoal que foi entrando. Ao Gustavo falando aí, vai Corinthians. Rapaz, se o Campeonato Paulista não tivesse parado, o Corinthians estava em maus lençóis, hein? Só isso que eu posso Aí, tá dizer. vendo? Mas, enfim, obrigado pelo convite, muito legal poder falar de esporte, falar de coronavírus, falar das dificuldades que nós estamos enfrentando. O jornalista está na rua, está se expondo, está correndo muitos riscos para levar informação para o pessoal de casa. Tomara que o pessoal compreenda isso, compreenda o nosso papel. A gente está realmente se expondo, a gente está em contato com as pessoas todos os dias no meio da rua, no, para que as outras pessoas possam ficar em casa. Tomara que isso tudo passe logo. Não acho que vai passar tão rápido, não, mas tomara. Lavem as mãos, álcool gel e muito cuidado. E quem puder, fique em casa. Isso aí. Boa noite, Inácio. Muito obrigada, viu? Valeu, claro. Um abraço, gente. Obrigado a todo Tchauzinho, mundo aí. gente.